Olá para você que acompanha as notícias e as novidades aqui pelas páginas, pelas redes sociais da Rede Em Dia Negociação de Comunicação. Bom dia para você que vai assistir essa entrevista amanhã, de manhã, boa tarde para você que vai ver ela à tarde e boa noite para você que na sua tranquilidade do celular vai acabar assistindo a nossa entrevista. Hoje nós estamos aqui iniciando mais um programa Prosa em Dia. E hoje é a 33ª edição, eu ia te contar isso. A idade de Cristo. Você é uma pessoa religiosa, né? A idade de Cristo. 33ª edição do programa Prosa em Dia e hoje é dia 24 de julho de 2025. Pedimos desde já que você curta, que você compartilhe, que você depois manda os comentários, entra aí nos comentários, você pode fazer perguntas para o entrevistado, depois a gente caminha para ele. E siga nossas páginas, ative o sininho aí, né? Dá o seu like, que é para o patrão continuar mantendo o nosso emprego, sabia? Senão, se não der curtida, nós vai para a roça aqui. Pode inclusive enviar perguntas e até sugerir os novos entrevistados, tá? Nosso programa tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor, como você está vendo aí na telinha, né? Agradecemos desde já o seu Hélio Silva e a sua família, que nos deu possibilidade de operacionalizar, de deixar possível esse programa, né? E que vem conseguindo trazer várias pessoas importantes aqui para o nosso hall de entrevistados. A equipe do marketing também da Castor, né? Que sempre nos auxilia, nos dá suporte aí. Gostaria de agradecer a você, internauta, pela sua audiência, pela sua paciência, que vai estar com a gente mais uns minutos aí. E agora eu queria apresentar para vocês aqui o nosso entrevistado, né? Nosso entrevistado é o Caio Lima. O Caio Lima, antes de tudo que ele já eu já conheço esse menino desde criança, viu, gente? Falando isso, que idade você tem, Caio? 37. 37, ó, eu tenho 62, imagina a diferença, eu conheço ele desde criança. Aliás, talvez eu tenha visto ele na barriga da mãe dele. Eu acredito que sim. Então, né? Você sabia que a gente quase foi parente? Verdade? Verdade. Quase foi parente por quê? Melhor falar? Não tem problema não. O seu pai namorou a minha irmã caçula. Eita, Dona Isete. O seu pai, Dona Isete namorou a minha irmã caçula e lembro dele inclusive uma vez jantando em casa e tal. Olha só. Né? Olha, tá vendo? E eu admiro muito o Caio Lima por ser uma pessoa que tem muita luz, né? Uma pessoa iluminada, uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem um Espírito Santo muito forte dentro dele. A gente percebe isso nas pregações, nas mensagens que ele faz, né? Além de humilde, um companheiro na igreja, cada um no seu movimento, né? O Caio no grupo de oração, na renovação, né? Isso. E a gente lá no movimento de Cursilhos, né? Mas a gente sabe que ele teve uma infância simples, que ele teve uma infância sofrida, e é dela que a gente vai começar a conversar. Caio, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Queria saber de você, pode dar a sua saudação e depois já começa a contar pra gente como é que foi a sua infância. Onde você brincou, onde você nasceu, né? Sim. Onde você brincou, onde você fez arte, né? Onde você aprontou, Sim. Roubou rosa para professora, sei lá, qualquer coisa assim. Conta um pouquinho pra gente. Hernando, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de estar ao seu lado, parabenizar você pelo trabalho. Eu particularmente sou um admirador do trabalho que o Negocião faz há muitos anos, né? E o Negocião que foi se atualizando, né, ao longo de todos esses anos. Quanto tempo 35. tem? 35 anos de existência. Então, um trabalho que você tem 37, você 37. Falou? 2 anos. 2 anos. Então, eu sou um admirador do trabalho de vocês. E agora também do Em Dia, né? Super bacana esse trabalho que você realiza, de trazer pessoas, de abordar todos os tipos de assunto e de buscar levar informação aí para quem está do outro lado. Não quero cumprimentar você que está nos assistindo aí, a alegria de compartilhar com você, Hernani, e com você que está assistindo aqui, todos os assuntos que eventualmente a gente vai estar abordando. Como você bem comentou, Hernani, eu tenho muito orgulho da minha família, do meu lar. Antes de falar de mim, eu gosto de falar dos meus pais, né, que foi a união deles que fez com que eu viesse ao mundo. O meu pai veio de Pau Sul, que você conhece meu pai,
A minha mãe veio de Santa Amélia, né? Ambos de uma família simples. A minha mãe veio da roça, meu pai também, a família veio da roça. E meu pai, quando chegou em Ourinhos, foi trabalhar de mecânico, aprendeu o ofício. E a minha mãe, quando veio para Ourinhos, foi ser doméstica, inclusive, em lares de famílias. E eu, quando nasci, a primeira casa nossa foi uma oficina, porque o meu pai tinha saído da retífica, São João, que ele foi funcionário muitos anos, e ele se aventurou em abrir uma oficina para ele. Então a primeira casa nossa foi ali na rua Dom Pedro I, próximo ali onde é o Seno, né? Hoje a hamburgueria, descendo aqui um pouco na Dom Pedro, a oficina do pai era ali onde tem barracão até hoje, do lado direito, tem alguns barracões ali, a oficina era lá e a nossa casa era no fundo, em cima da oficina. Então lá foi a primeira moradia nossa e depois o pai construiu com muito sacrifício uma casa lá no Parque Minas Gerais, na Boa Esperança, que foi onde eu cresci e de onde eu tenho as minhas boas memórias de quando criança. Estudei ali na EMEI Érico Veríssimo, tudo ali na Boa Esperança, né, onde a gente cresceu, o bairro que a gente cresceu, Parque Minas Gerais. Depois eu fui estudar no Josefa Cubas, que é bem pertinho ali também do bairro, ali onde a gente cresceu. E ali nas ruas, Hernani, que como toda criança eu jogava bola, eu me divertia, né? Hoje em dia eu tenho filho, não tem mais esse hábito de deixar as crianças até tarde da noite brincando. Hoje tem se perdido com receio da insegurança, entre outros, mas na nossa época a gente aproveitava muito a rua. Então a gente gostava de brincar na rua, nos campinhos da vila que tinha lá, onde eu jogava bola, né, onde brincava com as outras crianças, andava de bicicleta, bolinha de gude, né, são brincadeiras que a gente tinha na época, muita bolinha de gude, depois figurinha, né, na escola, no bairro, com as crianças. Quando você cresceu ali naquele pedacinho, já tinha asfalto, né, Caio? Já. Ah, tá, porque no meu tempo ali era na lama, viu? Não tinha asfalto, né? A gente brincou na lama ali. O pai estudou ali também, Sim. Meu pai no Josefa Cubas também, meu pai estudou ali. E ele fala realmente desse tempo que não tinha asfalto. A gente já pegou um período melhor, né? Sim. A gente brincava de bolinha de gude, mas era na calçada, já tinha asfalto. Onde a gente jogava bola na rua. Então tirava o dedão ali, a ponta do dedão no asfalto já, né? Sim. Jogando bola. Mas foi ali, o pessoal lembra, né? Até hoje. Meu pai tem a oficina, Hernani, até hoje, ali no Parque Minas Gerais, ali na Boa Esperança. O Carlos, meu irmão mais velho, mora ali até hoje. Então é um lugar que a gente tem um carinho, muitas lembranças, né? De tanta coisa que a gente viveu ali, das brincadeiras. Às vezes a minha mãe sempre foi brava, né, com a gente, sempre educou bem firme, né? Então às vezes lá que ela corria atrás da gente na rua para achar essa criançada que adorava, né, ficar até tarde bagunçando, brincando com a criançada lá, com a molecada do bairro, da vila. Então eu tive uma infância, acredito que como a maioria aqui em Ourinhos, das famílias mais simples, né? Uma escola pública, brincando, aproveitando, se divertindo. O meu pai tinha a oficina, então eu me recordo, criança, às vezes ele me chamava para ir lá, bater um bico para ele lá na oficina, mas eu nunca gostei, Hernani, da oficina, né? Então, às vezes a gente ajudava o pai ali, mas sem gostar. Aí eu ajudava mais minha mãe a limpar a casa. Tinha que lavar banheiro, tinha que lavar o quintal. Você foi caseiro desde criança, então? De um jeito ou de outro a gente sempre tinha que ajudar, né, dentro de casa. Rapaz, eu cozinho, pra mim, belo miojo, viu? Meu miojo ninguém reclamou até hoje. Até meu neto faz isso. Eu sou um bom degustador de boas comidas, mas não tenho esse dom, não. Dom da cozinha você não tem. Não tenho. Escuta, e a tua escolaridade, né? Você começou a estudar ali, você estudou, foi até onde? Eu estudei no Josefa Cubas, depois o ensino médio eu fiz no Horácio Soares, e depois o ensino superior eu fiz na Estácio de Sá, eu fiz Direito, no curso de Direito, né, na Estácio de Sá. Muito em razão do histórico da minha mãe, que gostava de Direito, o sonho dela era ter feito faculdade de Direito, e aí por fim foi engraçado porque em razão da empresa eu ia fazer administração, né? Eu não ia fazer Direito,
mas a gente já tinha uma responsabilidade às noites em razão da igreja, dos movimentos que a gente sempre teve uma atuação. Então eu estava procurando um curso que tivesse de manhã, Hernani, de ensino superior, né? E aí eu fui na FIO, fiz tudo certinho para fazer de manhã a administração. E aí não abriu turma, não abriu de manhã, só abriu o curso de Direito de manhã. E aí eu acabei fazendo na Estácio, né, de manhã, são 5 anos, né, o curso, então eu terminei daí a minha faculdade de Direito, que contribuiu muito para a vida empresarial, e o Direito, quem sabe, quem faz o curso sabe que ele abre inúmeras possibilidades. Eu costumo dizer que acho que todo mundo tinha que fazer pelo menos o básico do curso de Direito para entender minimamente o ordenamento jurídico, as leis que embasam a nossa sociedade, né? Acho que tinha que levar isso até para o ensino das crianças, né? Acho que é muito importante. Para os políticos também deveriam entender um pouco de direito, que acaba sendo um embasamento, né, para a vida em sociedade e para todas as demais ramificações. Então, um curso que me ajudou bastante também. Você é casado? Sou casado com a Giovana. Que profissão que a Giovana exerce? A Giovana é empresária, empreendedora. Que ramo que ela trabalha? Hoje ela trabalha no ramo financeiro. No ramo financeiro. Isso, Certo. Ela também vem de uma família simples, humilde, estudou lá no Justina, ela cresceu na Vila Musa, a Giovana, com a família dela. A gente se conheceu na paróquia Santo Antônio, na Vila Odilon, onde nós frequentávamos, né, o grupo de oração. São casados há quantos anos? Somos casados há 14 anos. 14 anos. 14, vamos fazer 15 anos ano que vem. Filhos? 3 filhos. O Miguel... É 3? 3 filhos. Eu achei que era 4. Por enquanto, vai que você está profetizando. Eu brinco de ter o quarto, né? Filho, nós temos 3. O Miguel, que tem 12 anos, a Sara, 11, e a Ana Maria, que tem 5 anos. É o meu trio lá em casa. E há 14 anos casados. 12, 11, 5? 5 anos. Um em cima do outro, os dois O primeiros. Miguel e a Sara foi uma diferença de 1 ano e pouquinho. Foi bem pertinho um do outro. E aí para Ana Maria aí já foi um tempo maior, que a caçulinha lá de casa, que tem 5 anos. E é uma realidade diferente de hoje, né? Normalmente as famílias têm um filho, máximo 2. Você sabe, Vocês foram corajosos, hein? E assim, família, a gente que cultiva muito a família sabe que é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, sem falar dos filhos, né? Hoje a gente está numa sociedade que muitas vezes não quer ter trabalho, não quer consumir-se, e a gente sabe que família é você consumir de si, filho é você consumir de si mesmo para os filhos, né? Então eu prezo muito, eu acho que a gente precisa valorizar a família. E antigamente as famílias eram grandes. A minha mãe, por exemplo, tinha, né, 11 irmãos, minha mãe, né? Meu pai também, 6, 5. Então, cultivava-se uma família grande. Nós somos em 4. Eu tenho Carlos, Camilo e Cauê. Nós somos em 4 irmãos, 4 filhos. E então a gente cresceu nesse ambiente, né? Com a família numerosa, muitos primos. Isso é muito bonito, né? Mas tem gente que fala, mas a família briga muito, né? E a gente aprendeu que a família ama muito, que a família perdoa muito. Desentende? Sempre vai desentender, mas o perdão e o amor sempre precisam ser maiores. Então, eu sou muito grato, porque com a Giovana a gente tem 3 filhos, e é essa educação que a gente procura dar para eles, né? Então, você imagina, uma casa com 3 filhos, é uma bênção. Eles brigam, eles gritam, se desentendem, mas aí que eles vão aprendendo também dentro da família a reconciliação, o perdão, o amor, né? Então, eu costumo dizer que a família, Hernani, você sabe muito bem disso, ela é a célula-mãe da sociedade, né? E é em casa que a gente precisa aprender os valores, né, aquilo que é o mais importante, para depois, aprendendo isso dentro de casa, eles vão para a sociedade, replicando na sociedade aquilo que eles vivem dentro de casa. Então dá trabalho, Hernani, ser família. Não é fácil ser família, ser pai, ser mãe, dá trabalho, mas vale muito a pena a gente se consumir por amor da nossa família. E a gente tem feito essa experiência já
ao longo desses anos, Hernani. Muito bem. Você teve uma dupla com o teu irmão, com o Caio, né? Com o Carlos. Famosíssimo Carlos, aliás. Caio é você, Carlos Isso. e Caio, né? E como que começou? Tem alguma vontade de voltar um dia a cantar? Porque você canta muito bem, a gente vê você na igreja. Sim. Você sabe que começou de uma forma muito natural a música, né? Eu e o Carlos somos irmãos com uma idade também muito próxima. Eu tenho 37, ele tem 38. Ele é 1 ano e 9 mais velho que eu. E a gente começou a cantar com 5, eu 5, ele 6, em casa, brincando. Como os meus filhos começaram também. Os meus filhos amam cantar, né? A Ana, de 5 anos, ela canta o tempo todo. Ela cria música, ela cria letra, ela cria melodia. É uma coisa natural. Olha que beleza. E com a gente também foi desse jeito, né? Cantando no carro, cantando nas festas. E a minha mãe e meu pai foi incentivando, né? E aí as pessoas foram gostando, vendo que tem jeito, que tinha talento, que é afinado. E aí a gente começou a fazer aula, a gente começou a cantar na escola, né? Tem festivais em escola, a gente começou a participar. Vocês foram para televisão, eu lembro. Depois a gente foi. Então, assim, a gente começou aqui de uma forma bem caseira, né? Em festinhas das famílias que se reuniam na escola, e aí a coisa começou a ficar mais profissional. A gente começou a fazer aula, a gente começou a participar de festivais. Como aqui no interior tem uma cultura muito sertaneja, então a gente acabou ouvindo mais música sertaneja. Então a gente vieram uma dupla, Carlos e Caio, como você comentou. E aí a gente começou a participar de festivais, a gente ia para toda a região participar de festivais de música sertaneja, começamos a ganhar os primeiros lugares, né? E a coisa começou a andar nesse sentido. E aí a gente ficou sabendo de um teste em São Paulo. Antes disso, a gente foi para o Raul Gil. O primeiro programa foi na Rede TV. E a minha mãe, você conheceu minha mãe, ela era empresária, uma pessoa dinâmica, sonhadora, que não hesitava em investir nos filhos e correr atrás, né? E a gente foi, participei umas 4 ou 5 vezes no Raul Gil. Na época o Raul Gil estava na Record, lá na Barra Funda, então eu fui lá algumas vezes para me apresentar. Depois teve um teste, que a gente ficou sabendo de um teste na Rede Globo, para um programa que iria começar na Rede Globo, que foi o Wilton Franco, o diretor na época, e a gente foi fazer o teste. E aí no teste eu conheci o Wilton Franco. Hernani, já falecido, era um grande diretor da TV brasileira, e ele estava ressurgindo o projeto de um programa infantil, porque na década de 80 teve o programa Essa Gente Inocente, que era a mesma pegada, um programa infantil com crianças e tal, e ele estava trazendo, no final dos anos 90, esse mesmo conceito para a Globo. E aí a gente participou do teste, ele amou, né? Eu cantei na época Fantasma da Ópera no teste, e ele ficou encantado com a gente e tal, e aí nos levou para a Globo para fazer os primeiros pilotos, né? E a gente começou, nós ficamos 9 meses, olha que loucura, Hernani. A gente que está aqui, hoje é tudo muito digital, né? Mas o mundo da Globo, eles trabalham e gastam muito. Ela estava fazendo um piloto, ficou quase 1 ano só gravando piloto, sem ir pro ar. Nossa! Sem ir pro ar, quase 1 ano só gravando piloto, para ver se realmente ia ser aprovado pela diretoria, para depois sim ir pro ar. Nesse inteirinho de 9 meses, 1 ano, sem ir pro ar o programa, o Wilton Franco saiu do programa, que era o diretor, e foi pro SBT. Olha que loucura! O programa não estava ainda pro ar e ele foi pro SBT. Aí a Sininha de Paula, que também é muito conhecida na TV brasileira, parente do filho do Chico Anísio, né? A Sininha de Paula, ela assumiu a direção do Gente Inocente, e o Wilton Franco, indo para o SBT, quis nos levar para o SBT também. A gente tinha um contrato de um período curto com a Globo, até então, naquele momento, porque estava só num piloto, e aí o Wilton Franco quis nos levar para o SBT. Nós fomos um dia no SBT, conversamos com a direção, com o Wilton Franco, com a galera toda, estava construindo um programa. Aí no SBT era Gente Inocente foi na Globo, perdão, Pequenos Brilhantes. Sim. Na SBT, que depois foi pro ar também, mas ficou pouco tempo. E aí ficou uma disputa entre a Globo e a SBT. E aí o advogado da Globo veio aqui em Ourinhos
para assinar o nosso contrato na época, porque a gente estava dividido, minha mãe dividida, ela era nossa empresária. E agora, nós vamos assinar com a SBT ou vamos assinar com a Globo? Então, marcou muito na nossa carreira, nessa época. Olha, gente, eles foram disputados pelas duas emissoras. Sem brincadeira, Hernani. E eu lembro até hoje, o contratante, André Dias, pegou um avião, veio aqui para Ourinhos, foi lá no Parque Minas Gerais, que era onde a gente morava, pegou minha mãe e vamos assinar esse contrato. Assinou o contrato de 4 anos e foi praticamente o período que o programa ficou na Globo, no ar. Gente Inocente ficou 4 anos no ar, né? Então nós ficamos 5 anos na Globo, 1 ano no piloto e 4 anos efetivamente o programa no ar, e muito aprendizado, Hernani. Aprendi demais. A gente continuou morando em Ourinhos, então a gente gravava aos finais de semana. Então eu cantava, interpretava, dançava, tinha que fazer um pouco de tudo lá. Lá você é um produto que tem que entregar resultado, embora éramos crianças, era uma pressão absurda, né, de direção, de todo mundo, que você tinha que entregar. Eu recebia na época... E gravava no Rio ou em São Paulo? Gravava no Projac, no Rio de Janeiro. Já no Rio. Exato. A Globo bancava tudo, né? Chegava lá, já tinha carro esperando no aeroporto, lá no Rio, e aí gravava os finais de semana, porque a criançada durante a semana está estudando. Então eles usavam o fim de semana para gravar, né? Para trabalhar. Então eu saía de Ourinhos geralmente às sextas-feiras, quinta-feira. Pegava, geralmente era em Londrina, pegava avião, meu pai me levava até Londrina, eu e minha mãe me acompanhava sempre, e a gente ficava o final de semana lá e voltava geralmente na segunda-feira de volta para Ourinhos. Tinha opção, mas meus pais não quiseram mudar para o Rio de Janeiro, né? Mudar, imagina, a vida toda, mudar para lá, e a Globo dava essa condição, ela bancava todas as custas, né? De viagem, de estadia e tudo mais, e a gente gravava os finais de semana, mas era uma pressão. Hoje é tudo muito fácil nessa era digital. Naquela época não tinha nem Discman, né? Era na fita. Então eles me mandavam a fita, vinha do Rio de Janeiro, via Sedex, então você imagina. Porque eu não sabia o que eu ia gravar no final de semana. Eu não sabia para quem eu ia cantar, para quem eu ia homenagear, eu não sabia. Ainda para mim era sem saber. E aí eles me mandavam, geralmente o material chegava na quinta-feira. Às vezes o material chegava na sexta de manhã, em casa. E aí sexta tarde a gente já estava viajando para chegar lá, porque daí geralmente na sexta-noite eu já gravava o áudio no estúdio, passava o som, e aí sábado, domingo, aí já era gravação valendo, no Projac mesmo. Então às vezes eu não tinha nenhum dia para tirar música, e música às vezes era inédita, às vezes era uma música criada só para o artista. Sim. Então, enfim, era uma pressão, mas tudo isso foi muito bom, porque eu aprendi, me superei, né, e fez com que a gente crescesse mais resiliente, mais forte, aprendendo a lidar com todas essas realidades, né? Maravilha, então, quanto desafio. Foi uma época muito boa, Hernani. E aí você falando da dupla, eu com a carreira, com o programa, e cumulativamente a gente tinha a dupla. A gente gravou CD, Carlos e Caio. Aqui em Ourinhos era super bacana, aceitação, carinho. A nossa música na época, Eu Vou Voar, as pessoas lembram até hoje. Até hoje as pessoas lembram, cantam. Né? A galera mais nova não vai lembrar. Geralmente quem tem aí 37 anos pra frente que lembra até da música, né? Então a gente tem carinho até hoje. Na época a gente tinha ônibus da dupla, tinha banda, tinha toda uma estrutura. Na época em Ourinhos não se tinha uma estrutura de nenhum artista como essa que a gente tinha. Então a gente viveu bons momentos. A gente fazia turnês de shows. A gente chegou a fazer, 2001 aproximadamente, no Paraná, a gente pegou uma turnê de 40 shows. Nossa! Ininterruptos, assim, todos os dias. Então, foi assim, uma carreira muito bacana, né? E aí, por que acabou? Até você fez a pergunta da vontade de voltar ou não, né? Só para fechar o raciocínio, porque a gente parou de cantar na época. Porque eu fui diagnosticado com câncer na garganta. Então, um cantor com câncer na garganta, né? O programa Gente Inocente já tinha acabado, né? A gente estava tocando o projeto da dupla, Carlos e Caio, o meu irmão, que é uma pessoa muito especial, muito querida, que eu amo muito. E aí a gente interrompeu naquele momento a dupla, porque você imagina, né? Um menino de 14, 15 anos ser diagnosticado com câncer. O baque que foi para minha mãe, para a família, para correr atrás
de cirurgia, de tratamento, claro. Aí nós fomos para Jaú. Então a minha mãe, que era empresária, ela deixou de ser empresária para ser só mãe, para cuidar do filho naquele momento. Então foi assim, nesse momento que a dupla se encerrou, né, para cuidar do câncer, e foi um momento também onde a gente se aproximou mais de Deus, dentro do movimento da renovação carismática católica, né, que a gente se aproximou ainda mais dessa experiência espiritual, né, com Cristo, e eu fui curado, tive um milagre, né, e milagre mesmo, Hernani. Faço questão de testemunhar isso, porque eu tenho 2 diagnósticos. O primeiro diagnóstico, que era câncer na garganta, e aí depois de tudo que a gente passou de cirurgia e tudo mais, aí eu tenho um segundo diagnóstico, que não era mais câncer, depois de extrair do nódulo, né? Então eu tenho 2 diagnósticos diferentes, distintos, né? Então por isso eu faço questão de testemunhar que foi realmente um milagre, que foi a mão de Deus, né, que esteve ali cuidando de mim. Mas então foi por esse motivo que a dupla se encerrou, e aí a gente foi tomando outros rumos naturalmente, né? A vida foi se encaminhando e Deus nos direcionando para outros rumos. Toma uma aguinha aí. Ó, vou aproveitar aqui para só novamente falar para você que o nosso programa tem um patrocínio exclusivo da Colchões Castor. Quero mandar um abraço, Hernani, pro pessoal da Castor, não te cortando. Sim. Tive já visitando a fábrica lá, né? Em nome do Hélio, em nome de todos, que a fábrica Colchões Castor é um orgulho para nós oienses. Sim. Né? A gente que viaja muito, a gente que vai para outros lugares, a gente sempre vê a Castor no Brasil inteiro, né? E, então a gente sente muito orgulho. Aproveitar e mandar um abraço para todos lá dos Colchões Castor. Muito bem. Colchões Castor, um sonho de colchão. Caio, você se formou, você disse que em advocacia, né? Em advocacia, ele é formado em Direito, cursou, se formou. E por que a vida te trouxe de caminhos que você não exerceu a advocacia? Ou chegou a exercer? Não. Junto com a minha mãe, nós criamos a empresa, que eu não sei se vai abordar o assunto depois. É o próximo. Não vai queimar minha pauta. Já queimei a pauta. Mas pode emendar. Tá, mas foi justamente por isso. Você quer que eu faça a pergunta dela? Você já pode emendar. Não, tranquilo, mas eu só acabei não me enveredando, de fato, para a vida do direito, porque eu entendi que não era a minha vocação atuar propriamente no ramo, né, do direito. Seja para atuar como advogado, ou muitos se formam para depois fazer concursos, né, e seguir, de repente, talvez numa vida pública, né, através de concurso público, mas eu entendi que não era o meu caminho, e justamente porque eu vivia com a minha mãe uma realidade empresarial, e junto com ela a gente iniciou um trabalho com a nossa empresa, e eu entendi que ali era o meu caminho, e que eu podia usar também os conhecimentos que eu acabei adquirindo com a faculdade na nossa vida empresarial. Então foi por isso. A pergunta exatamente é essa. Conta pra gente as dificuldades, né, da empresa no Sim. início. Você contou, eu ouvi você falar, acho que numa entrevista, que foi o único filho que continuou no barco, mais ou menos assim, teve um período muito difícil, muito. E a tua mãe persistente, né? Conta um pouquinho esse episódio. Foi. Para começar, eu preciso só contextualizar. A minha mãe, ela tem irmãos, né? Tinha, porque ela é falecida, que sempre trabalhavam com funerária. Então eu tenho tios que trabalham no segmento funeral há 40 anos. Não em Ourinhos, em outras cidades, no Paraná, na região de Ribeirão Preto. E a minha mãe estava querendo abrir uma empresa junto com o meu tio, né, com o irmão dela, o meu tio Wagner. E na época o meu tio estava morando em casa, junto com a minha mãe, e a gente já tinha passado aquela questão do câncer e tal, e a minha mãe estava querendo abrir alguma coisa, mas ela não queria abrir funerária. Eu já comentei que sou em 4 irmãos. O Carlos, que é meu irmão mais velho, estava trabalhando com meu pai, um pouco mais velho que eu, foi ajudar o meu pai. Eu admiro muito o Carlos por isso, né? Porque às vezes ele também não gostava muito de trabalhar na oficina, mas ele foi, não, vou ajudar o pai, e já estava trabalhando na oficina. E eu estava junto com a mãe.
A Camila e o Cauê eram novinhos ainda, eram mais novos, né? E aí por isso que eu fui o primeiro filho aí junto na empresa com a mãe, né? E aí a gente iniciou, na época, a empresa nasceu em oração, a gente tinha um grupo de oração à tarde, lá no Santos Dumont, e a minha mãe e meu tio participavam com outros irmãos, e lá Deus mostrou em oração como seria a empresa, o nome da empresa, mostrou até uma imagem da fachada, do prédio. E aí o primeiro prédio nosso foi ali na rua Benjamin Constant, na rua debaixo da praça da Santa Casa, onde hoje ali é cardiologia. Sim. No prédio ali, do Sérgio Cairara, proprietário do imóvel, acho que depois vendeu, acabou vendendo. E lá a gente abriu a Funerária Coração de Jesus, né? Por que Funerária Coração de Jesus? Porque não dava para abrir algo na saúde, porque primeiro não tinha dinheiro e não tinha know-how. Minha mãe não era da saúde, minha mãe ela era faxineira e queria empreender, ela tinha um sonho de querer ajudar as pessoas. A gente sempre dependeu do SUS, minha mãe também. E ela falou, puxa, a gente precisa pensar algo para ajudar as pessoas, né? Que não seja um plano de saúde convencional, porque é caro. Quem tem plano de saúde? Quem tem uma condição financeira. Quem não tem condição financeira faz o quê? Nada, só SUS, né? Até então. E aí ela falou, não, vamos abrir a funerária primeiro, depois a gente vai vendo como que a gente consegue avançar. E aí era minha mãe, meu tio e eu, ainda menor de idade, mas estava indo lá para ajudar eles. E aí nós três começamos a trabalhar e tal. E aí, Hernani, eu, junto com meu tio, primeiro aprendi a ser agente funerário. Porque meu tio já tinha muitos anos trabalhado com isso, com funerário, e a gente vendia um plano funerário. Era Funerária Coração de Jesus. E aí a gente tentava fazer convênio com médicos, com clínicas, mas ninguém queria fazer convênio, porque era um negócio muito novo ainda. Não conhecia. Né? Não existia uma empresa como a Uniclan na época. No interior não, há 25 anos atrás no interior não existia. São Paulo já estava começando a existir esse conceito de empresa, mas aqui eu falo que a minha mãe foi pioneira no interior do estado de São Paulo a criar uma empresa nesse segmento. Então eu era agente funerário junto com meu tio, a gente dormia, minha mãe também, porque numa funerária, Hernani, não tem dia nem hora. Plantão, né? Plantão, 24 horas, segunda a segunda. Então a gente posava na funerária. Então, finais de semana, né, meu tio, a gente revezava, eu dormia na funerária, minha mãe dormia na funerária. Então você também ajudou a preparar corpo, tudo? Muitos anos, mais de 5 anos. Não foi só vender plano, então? Não, mais de 5 anos eu trabalhei como um agente funerário, preparando o corpo quando a pessoa falecia. Então você imagina, todos os tipos de situações, em acidente, afogamento, pessoa que se suicidou, todo tipo de situação eu vivi essa experiência de viajar, ir para Jaú, buscar pessoa que faleceu. Então, 4, 5 anos fazendo isso, também ajudando, nunca sozinho. E eu era cobrador, vendedor, a gente vendia o plano, a gente saía porta a porta, vendeu o plano, né, nosso. Então foi muito, assim, muito difícil, porque, Hernani, ninguém acreditava na gente. Minha mãe, assim, queria vender algo na saúde, mas a gente não conseguia. Eu lembro que a minha mãe comprou uma cadeira odontológica. Depois a gente descobriu que estava quebrada, que nem funcionava, cadeira odontológica. E colocou, no primeiro imóvel, era uma cozinha antiga. E não tinha nada funcionando. E a minha mãe levava os clientes lá para ver aquela cadeira odontológica velha, quebrada, que não funcionava. E ela tinha orgulho de levar os clientes lá para ver isso. Eu ficava morrendo de vergonha. Mãe do céu, o que você vai levar o cliente? Aí que ele vai desistir mesmo da gente, vai ver que não tem nada. Mas ela não mostrava o que era. Ela mostrava o que ela já sabia que iria se tornar. E isso é muito lindo no empreendedorismo. Na pessoa visionária, na pessoa que sonha. Isso é muito lindo, porque você não enxerga o que é hoje, você está enxergando aquilo que vai vir a ser. E ela enxergava a Uniclan o que ela se tornaria um dia. Eu, humanamente, não enxergava ainda. Confesso que nem acreditava, muitas vezes. Nem seu tio também? Também não. Mas ela não deixava de acreditar. E aí tem algumas histórias que, primeiro, a gente pegou o sofá de casa para levar para a empresa. A cortina de casa levou para a empresa. Então era tudo muito improvisado, era tudo muito simples para trabalhar. E o começo, como você comentou que você já ouviu, eu disse isso outras vezes, não pagávamos nem aluguel. Por quê? Porque não conseguia. Não tinha renda suficiente, a gente trabalhava e malemar fazia para pagar as custas que tinha. Às vezes tinha que escolher se pagava a parcela do carro, se pagava aluguel, então a gente chegou a dever aluguéis.
E o Sérgio Cairara tinha dó da gente, porque você vê que a pessoa está trabalhando, Viu a luta, né? né? Tá vendo que está lutando, mas não está conseguindo no início. Então, assim, até queria nos despejar, porque não conseguia pagar aluguel, e com muito trabalho, minha mãe foi fazendo evento, minha mãe fazia Misorinhos, minha mãe fazia Miss FAP, não sei se você lembra dessa época, junto com o Neca, Lembro. né? O Zeca. Isso. Hoje é Zeca. Zeca, hoje é Zeca. Então ela fazia, eu ajudava também, fazia os eventos, a gente divulgava os eventos. Era uma fonte de renda que ela tinha para ajudar a pagar as contas da Uniclan, da empresa, ali. Colocava ali dentro para ajudar a pagar as despesas. A gente tinha um ônibus ainda da dupla, a gente fechou o ônibus para puxar estudante, para ajudar a ter renda, para pagar as custas da empresa. Então foi muito difícil. E aí, Hernani, eu comecei a namorar a Giovana. Na época eu tinha 18 anos quando eu comecei a namorar ela, e eu não tinha salário, eu trabalhava sem salário, minha mãe também, prolabore, né? Não tinha prolabore, não tinha salário, não tinha nada. Por quê? Porque eu não conseguia, a empresa não tinha saúde financeira. Tinha renda, né? Não tinha. E aí eu teve um episódio, que acho que é esse que você talvez tenha ouvido, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou pedir a conta. Por quê? A gente está aqui já há um tempo, a empresa não vai para frente, eu não tenho salário, a gente trabalha igual condenado, final de semana, não tem dia, não tem hora, e eu tô namorando, às vezes para ir comer um lanche, é meu sogro dá um dinheiro para eu com a minha namorada e comer um lanche, olha que vida que a gente tá levando, eu não tô aguentando, né? Falei isso para ela, aí ela, olha as palavras dela, ela falou, Caio, você tem razão. Você é um menino que trabalha muito, dedicado, esforçado, você merece ter um salário, mas hoje a mãe não tem condição de pagar para você um salário. Então, pode ir, vai, e onde você for eu tenho certeza que você vai se dar bem, porque você não tem preguiça, você é esforçado e Deus vai te abençoar. Só que tem uma coisa, que eu preciso te falar, pode ir, mas tem o seguinte, eu ainda estou roendo osso, que está sendo um osso muito maior do que eu achei que iria ser, mas eu não vou desistir. Esse osso uma hora vai chegar no fim. E eu vou chegar no filé. E quando eu chegar no filé, eu só vou querer do meu lado quem terminou de roer o osso até o fim comigo. Que forte, hein? Olha a firmeza dela. E aí quando ela falou aquilo, foi um baque para mim, eu achei que ela ia ficar com dó. Ô filho, né? Tal. Não teve dó não, foi firme comigo. E aí no outro dia eu falei, mãe, então quer saber? Vamos roer o osso até o fim. E a gente ficou, e eu fiquei até o fim, e estamos até hoje. Só que é engraçado, muitos anos depois, com a empresa, graças a Deus, prosperando, né? Eu perguntei, mãe, lembra? Há muitos anos atrás, nesse dia que eu falei isso para a senhora, você lembra isso que você me respondeu? Que daí eu falei para ela, hoje eu sou pai, né? Se um filho vem falar um troço desse para mim, às vezes eu não... Como é que você teve essa resposta assim? Ela falou, Caio, na verdade, eu também estava querendo desistir. Eu também não estava aguentando mais, eu também não estava suportando mais. Mas quando você falou aquilo para mim, veio uma força dentro de mim que eu não podia desistir. E que eu tinha que ser o stay ali, para você também não desistir. E foi por isso que eu dei aquela resposta para você ali na hora. E ela foi com vontade de desistir também. Mas não desisti, e aí você não desistiu. Então é uma história que eu nunca mais vou me esquecer. Que coisa mais porque linda. Isso molda a gente também, Hernani. Toda empresa tem uma história, e eu valorizo muito a história da Uniclan, porque quem vê hoje as obras, quem vê a Uniclan hoje que se tornou, às vezes não imagina o que ela foi um dia. E eu falo que o nosso propósito, ele é muito sólido, o propósito da empresa, porque ele sempre teve além de finanças. O propósito da Uniclan sempre foi além de lucro. E a minha mãe sempre fez questão de frisar isso, que ela sempre se preocupou em cuidar de pessoas. Então a Uniclan nasceu para cuidar de pessoas. O primeiro serviço nosso foi caridade, porque a família não tinha condição de pagar. Família lá em desespero, imagina, morre o seu parente, você não tem dinheiro para fazer, o que você vai fazer? E a gente deu. Então o primeiro serviço da nossa empresa foi de graça. Então por isso que a minha mãe me ensinou muito, e a nossa presidente, como empresa, fundadora, ela ensinou muito que, além de qualquer coisa, a gente está fincado num propósito, que é cuidar, que é ajudar, que é se preocupar com vida, se preocupar com pessoas, né? Então, por isso que a empresa cresceu, prosperou, porque tem uma bênção
por trás da nossa empresa, né? Que a gente está lá de pé porque esse propósito... E hoje não está só em Ourinhos, né, cara? Vocês estão onde? Bauru, Assis, Santa Cruz, Chavantes. A gente tem mais projeto de expansão, mas sempre fincado com essa raiz, a gente nunca pode perder de vista, Hernani. O princípio, né? Exato, e que o princípio é o principal, né? O porquê a gente existe, né? O propósito está muito ligado ao porquê, ao para quê de ser. Então, para que a Uniclan existe? Para ajudar as pessoas que não têm condição financeira de ter um plano de saúde, que é mais oneroso. E aí nós somos um plano que é intermediário, né? Que as pessoas têm condição de pagar e de ter uma saúde mais acessível, de ter uma consulta acessível, odontologia, exames. Hoje a gente tem uma estrutura lá completa de exames radiológicos, cardiológicos, de consulta, um atendimento ambulatorial muito amplo a gente tem lá. Então a gente tem muito orgulho de onde nós chegamos, mas o orgulho maior é de onde nós viemos, né? E essa raiz, esse propósito que faz com que a gente esteja até hoje, e por isso a gente enxerga já os próximos anos, né? Por isso que a gente vai trabalhando, pensando lá na frente, aquilo que a gente ainda quer realizar, mas sempre focado no cliente, né? Exatamente, Caio. Como a mãe ensinou. Você foi vereador, né? Eu lembro que você fez um mandato, depois você não se reelegeu, mas aí a mãe também teve uma nova influência na tua vida, nessa segunda tentativa a vereador. Conta um pouquinho pra gente, Caio. Hernando, primeiro assim, eu há muitos anos então vivendo dentro de movimentos, né, buscando viver uma vida em Deus, e aí foi dentro da igreja, isso é importante que as pessoas saibam, porque eu também não tinha pretensão pessoal política, que tem gente que às vezes tem, eu não tinha, particularmente não tinha, mas foi dentro da igreja que eu conheci movimentos de conscientização de fé e política, que mostram o que a igreja fala sobre política, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento do que a doutrina da igreja fala sobre a política, o que os papas falam sobre política. Eu particularmente não tinha esse conhecimento, e aí fui aprendendo com movimentos, com pessoas dentro da igreja, a importância dos cristãos leigos estarem inseridos na vida pública, na vida política. Então, primeiro, que foi dentro desse contexto que eu ingressei na vida pública, né? No primeiro mandato lá, como vereador. Primeiro eu me candidatei... Estou lembrando da escola de formação de líderes, né? Também. Participei, você e tal. Isso. Ali que também te ajudou a formação, né? Bastante. Primeiro eu fui candidato em 2012, tive 1.424 votos, uma votação super expressiva, primeira vez que eu fui candidato, em 2012, e não fui eleito, embora vários vereadores eleitos com menos voto que eu, em razão da legenda. Isso. Mas então, 2012 foi minha primeira experiência na política, né? A minha mãe foi candidata algumas vezes, não sei se você se lembra disso. Lembro, claro. Ela foi candidata a vereadora, então minha mãe sempre gostou também de política, da boa política, que prioriza as pessoas, né? Da política que visa o bem comum. E aí então 2012. E aí depois, em 2016, e aí movido por pessoas, né, que queriam que mais uma vez eu me candidatasse, e aí me candidatei em 2016, aí sim a gente conseguiu a eleição com 1.680 votos. Então, de 1.424 a gente foi para 1.680. E naquela ocasião, a gente iniciou o primeiro mandato e sempre buscando fazer da política um instrumento para as outras pessoas, para o bem coletivo, para o bem comum. E entendendo que a gente não consegue fazer todas as coisas, a gente não resolve tudo sozinho, mas minimamente onde a gente está, a gente pode ser instrumento. E a política é um dos meios mais eficazes para a gente promover o bem comum. Individualmente eu posso fazer o bem. Individualmente, como pessoa ou como empresa, eu posso doar cesta básica, eu posso ajudar uma instituição de caridade, né? Pelo meu CPF, pelo meu CNPJ, eu posso fazer isso. Mas a instituição política é aquela que consegue atingir o maior número de pessoas quando é feita e pautada pelo bem comum. Então essa é a filosofia que a gente sempre acreditou de fazer política.
E aí, com 2016, iniciou em 2017, e aí eu tive uma das maiores lutas da nossa vida, que foi passar o câncer da mãe, né? Ela foi diagnosticada com câncer quando eu estava no mandato de vereador, e junto com tudo isso, ainda tinha a empresa, que eu nunca me desliguei da empresa, nunca. Nesse intervalo vieram os meus irmãos também, a Camila, o Cauê, eu falei que no começo da empresa eles eram menores, eles cresceram, né? E claro que a minha mãe trouxe eles para a empresa junto. Chegou a hora deles, né? Chegou a hora deles. A Camila veio, o Cauê veio. O Carlos foi o último que veio depois. E então eu estava com um mandato, mas nunca me desliguei da empresa. E aquilo que a gente falou no começo aqui de família, Hernani, que o bem mais precioso é a família. Então, se você pedir para eu escolher, Caio, escolhe Uniclan, escolhe política. Se você der para eu escolher, eu vou escolher minha família sempre. Sempre. Então, família para mim é aquilo de mais valioso a gente tem. E a minha mãe era, assim, um elo muito íntimo que eu tive com a minha mãe desde o ventre materno. A gente tem um episódio, quando ela estava ainda, eu estava em gestação, então a gente teve até um episódio ali, então eu tenho um elo muito profundo com ela desde quando eu ainda estava na barriga. E aí quando a minha mãe, diagnosticada com câncer, aquilo foi um baque muito grande. Por mais que a gente tenha fé, é a sua mãe, né, Hernani, que está sofrendo, é a sua mãe que está passando por aquilo. Foram anos, hein? E, então foi um baque assim, muito grande, e ela com a mesma fé, com a mesma coragem, com a mesma força, ela enfrentou o câncer assim, de uma forma muito corajosa, mas foram vários anos, né? Vários anos ela enfrentando o câncer. E aí, quando chegou para a reeleição, em 2019, eu optei por não me candidatar. Foi uma opção por não me candidatar. Primeiro porque eu estava vivendo uma intensidade com a questão do câncer dela, né, muito próximo. Então eu sempre, do tratamento, das viagens, e de tudo, a gente sempre esteve muito ligado. Onde eu ia tomar café? Na casa da minha mãe, todo dia. Então eu trabalhava com quem? É diferente, às vezes a relação, quem tem a mãe, que vai lá nos finais de semana. De vez em quando. De vez em quando. Eu não, a minha mãe era todo dia, o dia inteiro. E quando a gente não estava fisicamente, a gente falava pelos grupos, no WhatsApp, porque a empresa era 24 horas por dia e tal, então era 24 horas ligado com a minha mãe. Então por isso que era uma relação diferente. Então por isso que quando chega 2019, 2020, eu faço a opção por não sair à reeleição. E aí, isso é real, até já tinha escolhido uma outra pessoa para eu apoiar como candidato a vereador. Então eu não ia ser candidato mesmo, era uma definição. E aí o partido, todo mundo cai e tal, não sei o que, e todo mundo sabe, Hernani, que ninguém faz campanha só ali na campanha, nos 40 dias de campanha. Uma campanha é construída muito antes, né? Com a base, com os apoiadores e tal. E eu tinha, Hernani, olha que coisa louca. Todas as pessoas que estavam comigo, eu falei para eles que eu não ia ser candidato, porque eu não iria de fato a vereador. Então eles foram apoiando outras pessoas, porque como eu disse, a pré-campanha começa bem antes. Muito antes. Né? Os candidatos, tem candidato que quer sair em 2028 que já está fazendo campanha agora, por exemplo. Né? Posso contar com você em 2028? E é normal, é assim que a coisa acontece. Então quem me apoiava já começou a ir para apoiar outras pessoas. Pessoas da minha família, parentes, já estavam daí indo para apoiar outras pessoas, porque eu não era candidato. Você já tinha se definido, né? Já tinha me definido. E aí, com uma conversa com a minha mãe, né, ela veio e tal, e conversou. Vem minha mãe de novo. Porque ela enxergava também, a mãe enxerga a vocação, né? A mãe enxerga isso também, né? E aí acabou, falando, tá bom, mãe, então vamos, né? E aí acabei, no final, não era nem no segundo tempo, já era na prorrogação. Já estava na prorrogação. Eu coloquei meu nome, né, para o pleito de 2020 e ainda assim, sem campanha, praticamente a gente nem fez campanha, a gente teve lá quase 1000 votos, né, sem a família, muitos da família não estavam apoiando, porque palavra, Hernani, eu procuro me relacionar com pessoas que parecem comigo, que têm palavra, que têm princípios. Então, quando eu fui falar com muitos, eles falaram, Caio, você sabe, a gente tem palavra. E a gente deu a palavra, porque você não era candidato, a gente deu a nossa palavra para outras pessoas.
E claro, eu entendi. É, eu falei, é difícil voltar. Falei, claro, fiquem tranquilos, é assim mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu saí candidato já sabendo que seria muito difícil, porque nem campanha estava fazendo e a minha base, que sempre esteve comigo me apoiando, acabou já indo para apoiar outras pessoas. Mas foi uma experiência. Eu estava careca na época e as pessoas não entendiam porque eu estava careca, porque nós de casa todos raspamos a cabeça, todos. Então as pessoas falam, mas o Caio é candidato careca, então ninguém estava entendendo mais nada. Teve gente que depois da eleição falou, Caio, eu não sabia que você era candidato, porque de fato eu não era. Você não fez campanha. Exato. Então foi um momento muito atípico. E ainda assim a gente ficou muito feliz com, acho que não lembro, 900 votos a gente teve, um voto super expressivo, sem campanha, sem apoio praticamente. Então ainda assim a gente sempre teve carinho da população. Mas é o teu pedigree, né? E o que você fez antes. Sim. Que então, levou você a uma votação expressiva dessa. A gente sempre agradeceu, né? Esse carinho aí da população. Mesmo sem ter feito campanha. Sim. Ô Caio, aí, você não eleito vereador, o Lucas, acho que já no seu segundo mandato, né? Segundo mandato. O Lucas foi eleito, né? O Lucas foi eleito. Em 2020. E aí te chamou para secretário, você foi secretário primeiro de inclusão, depois secretário de saúde e secretário de governo no final. Conta um pouquinho dessas experiências nos secretariados. Primeiro, Hernani, antes de entrar nesse contexto de assumir um cargo no executivo, passou a eleição de 2020, eu continuei com a minha vida, com a empresa, né, com as coisas. E a minha mãe ainda em tratamento, né, de câncer, porque minha mãe foram anos em tratamento, porque primeiro saiu câncer na mama, e aí tratou, curou, aí passou 8 meses, saiu no pulmão, e aí então foram várias reincidências né, de câncer, então foi uma luta muito grande. E quando passou a eleição de 2020, eu falei, e o Lucas me chamou já no final do ano, para começar 2021, no final do ano, e muitos que não ganharam a eleição já assumiram cargos no começo do ano. Eu não. O Lucas até me chamou para isso, mas eu não quis, Hernani. Primeiro, porque política para mim não é cargo. Querer assumir um cargo só para estar recebendo um salário, eu não preciso disso. Política para mim nunca foi meio de vida, Hernani. Sempre foi missão, sempre foi propósito. Né? Sempre teve que ter um sentido para eu estar na política. Não é para meio de vida, nunca foi. Tanto é que aí eu fiquei 6 meses pelo menos na empresa, cuidando das coisas. E o Lucas ano passado já tinha me chamado para assumir um cargo. Eu falei, Lucas, não vou, não quero. Tá tudo bem, Lucas. O Lucas é um amigo, é um irmão. Eu falei, irmão, tá tudo certo. Caio, mas assume aqui. Eu falei, irmão, não quero assumir um cargo, não quero. Fique em paz. Eu estou tocando as coisas aqui, né? E continuei tocando as coisas, a empresa e tudo. E aí, em meados de junho, julho aproximadamente, o Lucas me chamou, falou, Caio, a gente fez um trabalho no primeiro mandato para construir uma base de inclusão. Agora a gente quer construir uma secretaria para conseguir dar mais efetividade em política pública de inclusão. Então ele falou, a gente construiu uma base, agora chegou o momento de ter uma secretaria própria para isso. Ele foi, e quero que seja você, precisa ser você, né? Pela sua missão, pela maneira como você abraça as coisas, né? E aí eu falei, Lucas, eu vou orar primeiro, né? Para ver se é isso mesmo. Como eu estava sem assumir nenhum cargo público até então, né? Foram alguns meses, e eu fui orar, Hernani, e eu senti muito, né? Que era uma missão que eu deveria assumir. E assumi essa missão como primeiro secretário de inclusão na cidade. E foi uma experiência diferente, porque quando você está na Câmara Municipal, com todo o respeito que eu tenho à Câmara Municipal, que é muito importante, que é a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ele reverbera, né, a voz da população. Mas o Poder Legislativo ele não executa. Né? Não executa. Parlamento vem de parlare, de discutir, de falar. Então o parlamento é um local de discussão e é importante que se tenha discussão. É preocupante quando não tem discussão no parlamento.
eu fico preocupado quando não tem discussão em Câmara Municipal que tem um pensamento único, né? Aí a gente tem que se preocupar, porque tem que ter a discordância, pensamentos contrários, faz bem para a democracia, inclusive. E aí aceitei essa missão, vim para o Executivo, que é uma experiência diferente, de você estar na ponta daí, de executar política pública, e aí no meu caso, para as pessoas com deficiência, aprendi muito, foram meses de muito aprendizado, a gente tem muito orgulho daquilo que a gente conseguiu viabilizar, a primeira academia adaptada para pessoa com deficiência em Ourinhos, o primeiro playground infantil para crianças com deficiência de Ourinhos. Então a gente foi criando inúmeras ações, né, que muitas delas estão até hoje, algumas delas na educação, né, com a inclusão de ouvir, de trazer famílias para a gente conversar, as famílias atípicas, né, a educação que já tinha uma base muito forte, inclusive a gente começou a consolidar um trabalho em conjunto com outras secretarias, com a educação principalmente. Então foi um trabalho que a gente gostou muito de fazer e eu me identifiquei muito, Hernani, porque a gente gosta de estar com pessoas, né? E principalmente quando eu comecei a conviver com as pessoas com deficiência, porque uma coisa é você imaginar, outra coisa é você conviver com essas pessoas. Então eu aprendi muito com as pessoas com deficiência, né? O quanto eles têm a nos ensinar. E aí o esporte, né? Que até hoje tem o futebol de time de amputados, né? Que foi criado na gestão do prefeito Lucas. O Danilo faz um trabalho muito bonito, sim, né? Sim, então quanta coisa a gente conseguiu viabilizar. Ele esteve aqui na entrevista dele contando. Sim. Ele faz um trabalho muito bonito na área do esporte inclusivo. Sim, e o Lucas como prefeito acabou enxergando tudo isso, né? Abrindo portas para todas essas realidades, e a Secretaria de Inclusão foi uma delas, que eu aprendi, cresci muito trabalhando lá, e eu tenho um carinho, admiração, respeito pelas famílias atípicas, pelas pessoas com deficiência, que a gente teve esse privilégio de fazer esse trabalho. Depois, o Lucas me chamou para estar na Secretaria de Saúde, que foi um aprendizado muito grande também, porque a gente que vive a saúde, e eu vivo a saúde já tem alguns anos, quando você vai para a saúde pública, Hernani, você entende a complexidade que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mas eu consegui colocar lá aquilo que eu acredito e que está muito alinhado ao que o Lucas acredita, que é pensar nas próximas gerações, que é deixar legado. Principalmente na política, a gente vive uma era hoje de muito sensacionalismo, né? Na era digital, hoje TikTok, né? É muito fácil fazer vídeo. E eu aprendi isso na vida, que a gente precisa deixar legado. Então, quando eu estive na saúde, tem uma equipe lá na época maravilhosa, o Rogério era meu secretário adjunto, Rogério, eu tenho um carinho, um cara excepcional, um profissional, um enfermeiro, e uma equipe maravilhosa técnica lá na saúde que na época a gente tinha. Falei, gente, o que nós precisamos? É aprimorar a atenção básica. Então nós fizemos um estudo, ninguém faz nada sozinho, não fiz isso sozinho, uma equipe lá, a gente fez um estudo, pensando Ourinhos para os próximos 30 anos, Hernani. Então a gente pensou a saúde pública de Ourinhos para os próximos 30 anos. E o que a gente precisava? Melhorar a atenção primária. Dos estudos técnicos feitos, a atenção primária precisava melhorar. Então a gente fez um estudo de novos postos de saúde. Nesse intervalo, nós destravamos um posto de saúde da Helena Braz Vendramini, que tinha todo um problema histórico. O governo do estado de São Paulo, que é quem fez a primeira obra, e aí ficou toda parada, deteriorada, mas o convênio, o contrato ainda estava vinculado ao governo do estado de São Paulo, e aí a nossa gestão precisou desvincular do estado, precisou até judicializar isso, que as pessoas às vezes não imaginam, não entendem a complexidade, a questão burocrática que existe no setor público, na prefeitura, que você não faz o que você quer, você faz o que você pode fazer, o que a lei permite que você faça. Mas o posto da Helena Braz Vendramini é um desses exemplos que a gente destravou depois de anos, conseguiu trazer para nós o problema, e aí depois a gente fez um novo processo licitatório para depois sim começar a construção com uma nova construtora, né? Então foi um trabalho que foi tempo, né? Tempo mesmo para a gente conseguir destravar e se tornar realidade. E juntamente a isso, como a gente fez um estudo técnico, a gente estudou mapeando as necessidades locais dos bairros. Então a gente identificou a área que cresceu na cidade,
ali, como eu falei, do Helena Braz Vendramini, Recanto dos Pássaros, 1, 2, 3, Jardim Veredas, junto com Orlando Coalhato, toda aquela região só tinha o posto do CAIC para ser atendido. Então a gente sabia que na prática ali precisava de ter mais unidades. Então foi onde a gente também mapeou ali a construção do posto do Jardim Veredas, que é bem do ladinho ali do Recanto dos Pássaros, né? Então 2 postos de saúde que nós iniciamos, né? Não tivemos tempo de concluir a obra, mas a gente tem muito orgulho de fazer política pensando no futuro, né? E são 2 postos de saúde que aí estão praticamente para serem terminados, finalizados. E a gente mapeou também, Hernani, a cidade com a necessidade de ter um posto de saúde no Jardim Santos Dumont, porque o Jardim Itaipava foi crescendo, então tinha um déficit de atenção primária, ali também naquela região. Outra região da cidade que cresceu, Itamaraty, Pacheco Chaves, depois Pacaembu, também no Pacaembu, mais um posto de saúde. E também no Jardim Nazaré, com o Ville de France crescendo, que é uma outra região que também carece de atendimento da atenção primária. Então só estou dando exemplos aqui, Fernando, para dizer que a gente trabalhou muito para pensar em legado nas próximas gerações no que diz respeito à atenção primária. Quem entende de saúde pública, Hernani, sabe que a atenção primária é o mais importante. Urgência e emergência é importante, mas quando você investe em atenção primária, na saúde básica, na rede primária... Tem o preventivo, né? É o preventivo. Você tira pessoas da urgência e emergência quando você investe mais na rede primária, e foi isso que a gente buscou fazer, e é isso que está acontecendo até hoje. Os investimentos que nós fizemos é o que hoje a gestão está continuando aquilo que a gente viabilizou na saúde. O próprio UPA, a gente conseguiu entregar lá uma nova UPA praticamente, com 10 novos leitos, com uma sede administrativa nova. A gente conseguiu separar a ala dos pacientes com a ala administrativa, conseguimos ampliar a ala da enfermaria. Então são projetos que a gente tirou do papel e graças a Deus conseguiu executar. E isso, Hernani, muda a vida das pessoas. Então quando a gente vê lá a obra do Helena Braz Vendramini terminando, do Veredas é a mesma coisa, a gente sabe que aquilo lá vai mudar a vida de muita gente. A UPA, né, que hoje foi ampliada na nossa gestão, você vai lá, puxa, tem um conforto maior para o paciente, para o acompanhante. A poltrona com o acompanhante era uma cadeirinha, né? Então tudo isso a gente sabe que muda a vida das pessoas. Então foi o que a gente procurou fazer na saúde pública. É claro que, Hernani, sempre vai ter o que se fazer, sempre. Se na nossa casa sempre vai ter o que se fazer, você imagina na cidade, né? Então, mas a gente saiu com a cabeça erguida da saúde, com o dever de missão cumprida. Por quê, Hernani? Porque não importa quem viesse, nós fizemos o dever de casa e fincamos o alicerce. Então, quem viesse depois teria que dar acabamento para aquilo que nós iniciamos. Estou dando esse exemplo desses 2 postos de saúde, entre tantos outros, né, que a gente conseguiu viabilizar. Então, política é isso para nós. Política é missão. Política é você fazer algo que vá realmente mudar a vida de quem precisa. E depois, como você comentou, a experiência na Secretaria de Governo, né? Que é uma secretaria que acaba unindo todas as demais secretarias, e que na Secretaria de Governo você tem uma noção maior da máquina pública como um todo. Porque quando você está num setor, você acaba enxergando o seu, você enxerga uma fração do todo, né? Então eu enxergava a inclusão, dos números, de orçamento, de contas, né? E depois para a saúde também, o orçamento público da saúde, né? Os gastos, os investimentos necessários, mas é uma fração. Aí quando eu fui para a Secretaria de Governo, eu acabei enxergando o todo das demais secretarias, a complexidade de uma administração pública. Então foi mais uma oportunidade que eu aprendi muito, cresci muito, né? Sou muito grato ao Lucas, ao prefeito Lucas, que me deu essa oportunidade de crescer, de aprender. Eu sou um eterno aprendiz, Hernani, e a minha missão é estar aqui evoluindo, seja onde eu estiver. Eu estou aqui para aprender e para fazer a diferença na vida das pessoas onde eu estiver, né? Então eu fico muito grato, que eu sei que onde eu fui, onde eu estive, de alguma maneira eu fui um instrumento para melhorar, para ajudar, para transformar, para cuidar
da vida de quem precisava. E no governo foi essa experiência também, né? Mais complexa ainda, que aí você tem toda a dinâmica da administração pública, mas aprendi muito e sou muito grato porque eu saí depois da Secretaria de Governo ainda mais fortalecido, com aprendizado, porque se tem uma coisa, Hernani, que ninguém tira da gente, é o aprendizado. É o conhecimento. Né? É o conhecimento. Isso ninguém tira da gente, né? O resto às vezes podem tirar muita coisa, mas o que você aprende, que você cresce, quanto você amadurece, né? Então eu sou muito grato por tudo isso que eu passei, que eu vivi, que me tornou mais forte e quem eu sou hoje. Você foi candidato a prefeito, né? Disputou, não ganhou. Faltou muito pouco para se eleger, não foi assim, um número expressivo, a vantagem do seu adversário. Onde você acredita que vocês podem não ter acertado na campanha? Pergunta meio delicada, mas eu queria que você respondesse. Assim, que motivo que não conseguiu vencer? Que fatores que podem ter influenciado? Hernani, você sabe que o período eleitoral é um período onde as pessoas ficam à flor da pele, né, de diferentes maneiras. E a gente que estava muito focado na política pública, então eu estou dando alguns exemplos aqui da Secretaria de Inclusão, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Governo. A gente, imagina o seguinte, a gente estava há 4 anos trabalhando para fazer a diferença. E do outro lado, a gente tinha um grupo que estava há 4 anos só batendo, só atacando e criando popularidade em cima disso, né? Então eu falo que a política pública, ela não é só de quem fala, mas principalmente é de quem faz, né? E é bom a gente enxergar quem tem a oportunidade de fazer e não faz, né? Porque aí as pessoas vão enxergando principalmente a diferença. E o período eleitoral foi muito intenso. Foi justamente no ano que eu perdi minha mãe, ela faleceu dia 20 de fevereiro, né? E então foi assim um período que a gente foi vivendo e tal, mas quando chega a campanha em si, a gente estava muito focado nas entregas, nas inaugurações, quanta coisa teve, né? Quanta obra foi inaugurada e tudo mais. E a gente tem visto, não só em Ourinhos, Hernani, mas no Brasil como um todo, muito sensacionalismo nas redes sociais, né? E eu me preocupo muito com quem vive uma vida só digital. Então a gente sempre procurou viver uma vida real, porque os problemas são reais. Quem vive o dia a dia, seja na casa, na empresa, no trabalho, o problema ele é real, ele não é virtual. E tem muita gente que vive uma vida virtual. E como tem muita gente que hoje só está se alimentando das redes sociais também, acredito que no período eleitoral muita gente acabou só se alimentando de rede social também, né? E às vezes não olhou para a realidade das coisas, ou tampouco, Hernani, fazer uma análise. E por que eu estou falando isso? Porque como você comentou, a diferença foi pouca e eu ouço muito hoje, muito mesmo, em vários lugares que vou. E não só eu tenho escutado isso, muita gente tem escutado isso, que fala, puxa vida, se a eleição fosse agora, seria diferente. Muita gente tem dito isso, né? Arrependimento, muita gente tem falado isso nos 4 cantos da cidade, muita gente arrependida, enfim. Por quê? Porque, Hernani, falar é uma coisa, agora, você mostrar, você fazer, aí é muito diferente, né? Então, na campanha, a gente não quis vender uma mentira para as pessoas. E eu não me arrependo de nada, porque no período eleitoral a gente sempre buscou falar a verdade para as pessoas. A gente sempre. Se tem uma coisa que eu não vou abrir mão, Hernani, são dos meus princípios, dos meus valores, e eu nunca vou vender minha alma para ganhar uma eleição. Nunca, jamais. Não posso dizer de outras pessoas, né? Porque a gente viu até em rede social, empresário forte da cidade cobrando dinheiro que foi investido em campanha do prefeito hoje. Então eu jamais vou me vender, porque eu tenho princípios, porque eu tenho valores. Então, Hernani, quando a gente faz essa avaliação, eu avalio que a gente fez o que deveria ser feito. A gente mostrou a verdade na campanha, a verdade de quem eu sou, a verdade do que a gente queria fazer,
né, o Lucas fez um trabalho importantíssimo. Vamos lembrar como a cidade era antes do Lucas e como a cidade se tornou depois. Outra Ourinhos, com desenvolvimento, com progresso, mudou, não dá para comparar. E aí hoje a gente vê que nem os serviços básicos estão sendo mantidos, que eram na gestão do Lucas. Agora, é claro que sempre faltou coisa, precisava melhorar coisa, é claro, já disse isso aqui, em casa sempre tenho que melhorar. Então você imagina numa administração pública. Mas eu digo, Hernani, isso, que se a eleição fosse hoje, pode ter certeza que a diferença já foi muito pouca. E se fosse hoje, o resultado seria muito diferente disso. Por quê? Porque os problemas são reais. Então a gente precisa de alguém na prefeitura que resolva os problemas, né? Então isso a gente não tem visto. A gente tem visto uma administração que tem se perdido. A verdade é essa, é a minha avaliação, é a minha opinião, não é a opinião do Hernani nem do Endia. Eu que estou falando isso, tá? A gente está vendo, essa é a verdade. O que eu estou vendo é o que está todo mundo comentando nas ruas, nos bairros, né? Eu estou aqui, eu vivo aqui, minha família está aqui. Então, o povo está dizendo, né, que Ourinhos está retrocedendo. Então, a gente se preocupa, porque hoje as pessoas falam, Caio, se é oposição, eu falo, eu sou cidadão. Eu sou cidadão, pago meus impostos, né? A gente paga os impostos e a gente espera que a cidade vá bem. Então, a gente se preocupa quando a cidade não vai bem, e a cidade não está indo bem. Mas só para fechar o raciocínio, então, da questão da eleição, Hernani, eu acho que a gente não errou. Eu acho que a gente fez o que devia ser feito, eu acho que a gente mostrou o que devia mostrar, falamos a verdade em debates, né? A gente não fugiu do debate, a gente foi para o enfrentamento, para falar a verdade, para mostrar as coisas como elas são. Eu sinto muito por aqueles que às vezes se vendeu no dia da eleição, né? Porque eu ouvi muito falar sobre isso, né? Não posso provar, mas ouvi muito isso, né? De pessoas que no dia ganharam dinheiro para votar. Se é verdade ou não, não sei, mas eu ouvi falar muito sobre isso, né? Mas é importante agora nós refletirmos, Hernani. Essa reflexão faz com todos, que a eleição passa e a gente passa depois as consequências, né? Um bom voto ou um mau voto, todos nós temos a consequência depois nos próximos 4 anos. Então, 4 anos passam, 2028 já tem eleição, né? 2026 tem eleição também. Então, todos precisam refletir sobre isso, né? O papel que tem o voto, a importância de escolher alguém, de escolher com convicção. Por que eu vou escolher alguém? Imagina, você vai escolher qualquer pessoa para administrar o seu negócio, sua casa, é isso. Quando você escolhe alguém para a prefeitura, você está escolhendo alguém para administrar. Vai administrar os lucros, o déficit, como que vai administrar? Como que vai fazer? Então, por isso que as pessoas precisam refletir, precisam pensar. E eu aqui não falo como político, falo como cidadão. As pessoas precisam entender que essa responsabilidade é de todos. Tem gente que fala assim, ô Caio, por que você não está lá? Tal. Olha, eu me coloquei à disposição, né? Não estou, porque as urnas não mostraram isso, mas agora todos nós pagamos o preço da escolha, né? Ah, mas eu não votei nele. Mas mesmo assim, todo mundo tem as consequências aí pelos próximos 4 anos. Então, acho que essa reflexão sempre vale a pena, refletirmos o voto. E é que a gente não fala de candidato, a gente não fala de partido. A gente está num momento polarizado. Momento não, já tem anos que a gente está nessa radicalização, né? Nessa polarização política. E eu não gosto de ir para o extremo. Eu acho que todo extremo ele não é bom. Mas a gente, como cidadão, precisa refletir. Porque tem pessoas, cidadão, que pensam o seguinte: eu não tenho nada a ver com política. A política não interfere na minha vida. É um ledo engano. Todos nós precisamos estar sim preocupados, pensar no voto, acompanhar, cobrar. Tudo isso faz parte da democracia. E a democracia ela é feita pelo povo. E não é só no dia do voto, principalmente no voto. Mas durante todo esse período aí é importante a gente acompanhar. Eu não torço contra a cidade. Torço muito para Ourinhos. Né? Porque às vezes, só porque não foi você que está eleito, você torce contra? Jamais. Torço pelo bem da cidade. Né? Quero o melhor para a nossa cidade, porque a cidade vai bem, todo mundo ganha com isso, mas infelizmente não é o que a gente está vendo. E qual que é a maior lição que essa experiência deixou para você? Você disputaria novamente a vereadora, a prefeito? Hernani, eu acho que a gente vive
sempre com escolhas, né? E eu gosto muito de tomar a decisão naquele momento, né? Hoje o meu momento é viver o que eu estou vivendo, né? Na empresa. Hoje eu tenho trabalhos, né? Na vida privada, com empresas em diferente ramo de atuação que a gente atua. Hoje eu trabalho mais na música também, estou fazendo um trabalho através da música que eu gosto. Tem mais tempo, então vou fazendo mais daquilo que eu gosto também. Mas pensar para 2028, eu acho que é cedo para falar qualquer coisa, né? Se eu me candidataria a vereador ou a outro tipo de cargo, a prefeito novamente, eu acho que é muito cedo para falar de 2028. Vamos acompanhar os próximos passos. A próxima eleição é de deputado, né, em 2026, deputado, senador, governador, presidente. É uma eleição importantíssima e é uma eleição que eu acho que a gente precisa eleger um deputado de Ourinhos, deputado estadual de Ourinhos. Tem mais de 20 anos que a gente não tem deputado em Ourinhos, falta representatividade para Ourinhos. Então eu estou pensando mais agora em 2026, né? E aí 28 ainda tem muita água para rolar. Você tem uma amizade muito grande com o Lucas, né? Várias vezes a gente viu em palanque, em entrevistas, meu irmão, Sim. né? Tal. E pós as eleições, que caminho os dois tomaram, né? Você acabou de falar, você voltou para a tua empresa, está lá se dedicando mais agora à música. Sim. E vocês dois juntos, politicamente? Eu com o Lucas acabou acontecendo de uma forma muito natural. E olha que engraçado. Lembra que eu falei aqui que eu fiquei meses fora da política? Uhum. Depois de 2020? Sim. Fiquei meses sem ter cargo nenhum. E interessante porque daí a gente se aproximou muito. Eu não tinha cargo nenhum. Ele era prefeito. E a gente se aproximou mais ainda, né? Porque foi uma coisa natural, desinteressada. Eu sempre estive preocupado com o bem de Ourinhos. E ele foi pedindo minha ajuda, né? E eu não tinha cargo com nada. E aí a gente foi se aproximando com um laço além de política, né? Com um laço de amizade, de fraterno, de família. As nossas famílias, e aí se encontraram, os meus filhos com os filhos dele. Foi uma coisa muito, muito natural de sentir bem, de sentir à vontade, de sentir em casa, em família mesmo. E por isso que eu falo que na política eu ganhei um irmão, né? Que é o Lucas. E aí acabou a eleição do ano passado, a gente continuou. O Lucas também não depende de política para viver, como eu. Política para nós é missão. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, porque tem gente que vai para a política para arrumar a sua vida. Isso é preocupante. Tem gente que vai na política para querer arrumar a vida da família. Isso é preocupante. Não é o nosso caso, né? O Lucas tem uma família muito bem estruturada, né? A minha também, graças a Deus, estruturou. Então o Lucas tem as empresas, tem as coisas, assim como eu. E o Lucas tem uma vida pública muito ativa, né? O Lucas tem feito um trabalho regional, né? Tem uma representatividade muito importante no Estado, com o governo do Estado, né? Com o secretário Kassab, que ele até teve semana passada junto, com o governador também. Então o Lucas está fazendo um trabalho regional, estadual, muito forte. E a gente tem sempre se encontrado, né? Sempre a gente, quando pode, estar junto. Ele tem estado bastante em São Paulo, bastante em Ourinhos. Quando ele está aqui, liga, a gente conversa, seja por telefone, se encontra presencialmente. Então a gente sempre, quando possível, está junto, está se reunindo. Os filhos se encontram, se divertem junto, a gente coloca a conversa em dia, né? Mas ele está tocando as coisas, assim como eu, mas nunca tirando o pé da missão da política. Porque, Hernani, tem gente que fala assim, os políticos dizem que quando você é picado pelo bichinho da política, você nunca mais sai. Eu não penso assim, porque eu não fui picado por nenhum bichinho da política, mas eu vi o quanto a política ajuda as pessoas, pode fazer bem para as pessoas. E a gente que tem na vida uma missão, né? Tem pessoas que me amam, Hernani, tem pessoas que me amam, que falam, Caio, você não precisa de política, por que você vai para a política? E aí depois, quando elas vêm de perto, como a gente se dedica, como a gente faz, como a gente se preocupa, elas falam, agora eu entendi, é uma missão. E realmente, é uma missão. Então por isso que a gente mantém contato, a gente fala de política, a gente fala de futuro, porque a gente entende que quando Deus nos dá uma missão, é negligência a gente renunciar ou a gente dizer não para essa missão que Deus nos dá. Então a gente continua junto aí, pensando sempre no melhor para Ourinhos e no futuro
da cidade, da região. Toma outra aguinha aí que eu vou fazer um comercial aqui agora. À vontade. Como vocês estão vendo aí, nós temos o programa Prosa em Dia toda semana com patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que é um sonho de colchão. Eu queria passar para vocês aqui agora o Negocião Classificados. Não tem mais o jornalzinho digital, ele não está mais nas bancas aí, impresso já há muitos anos, já faz 5 anos que parou, mas ele está cada vez mais forte, né? Nós temos aí um grupo de classificados do Negocião no Facebook e tem o site que continua aí firme, onde as pessoas anunciam e por onde elas vendem. Sabe que eu estou comentando isso, cara? Muita gente, porque o jornal saiu da banca, né? Parou o Negocião. Pelo contrário, ele está cada vez mais forte. É o grupo de classificados do Negocião e o site negocião.com.br. Caio, agora nós vamos partir para o final da nossa entrevista. Parece que não, mas já deu 1h30, viu? Verdade? 1h30. Meu pai do céu. Futuro. A gente vai falar um pouquinho para frente agora. O que podemos esperar ainda do Caio, né? Algum sonho que você ainda não realizou? Hernani, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de bater esse papo e, nossa, quanto tempo já foi, né? Ele não gosta de falar, né? Não para. E até se está assistindo aí, se quiser uma companhia aí, eu levo o violão inclusive, viu? Uhum. A gente conversa e gosta de conversar mesmo. Pensar o futuro, Hernani, para mim é importante e só faz sentido pensar o futuro se ele estiver alinhado com os meus propósitos. Então hoje eu estou muito dedicado à empresa, né, que é um legado que a gente vai levar adiante. A gente está com uma obra aí já há bastante tempo, se Deus quiser. Esse ano a gente finaliza para ter mais serviço, para ter mais atendimento, né? A gente está fazendo um trabalho regional, a gente quer expandir porque a empresa é uma extensão de uma missão que a gente tem, né? A gente teve o Arraiá agora, ajudou quantas entidades? Quantas pessoas são contribuídas? É um evento que é realizado uma vez por ano. Quem não conhece o Arraiá da Uniclan, ele envolve todas as entidades da cidade, entidades, né? Inúmeras que se beneficiam de um evento. Levam lá, a gente sabe que o cursilho, né? Sim, tá lá com churrasquinho, com um espetinho, né? E o quanto de renda que o cursilho obtém através desses eventos. Então a gente já tem há vários anos. Então a empresa para mim é muito importante porque ali tem um legado, tem um propósito, tem uma história que a gente quer continuar escrevendo ainda por muitos anos. Estou muito dedicado à minha família, como eu comentei, até quem está nos assistindo, se você acessar lá o Spotify, procurar Caio Lima, você vai encontrar lá algumas músicas de evangelização que a gente lançou agora alguns meses atrás, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então agora eu tenho tido mais tempo para música, para dar palestra, pregações, então tenho ido em mais lugares e agora a gente tem mais tempo para isso. Isso também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de estar com pessoas, né? De levar uma esperança, uma mensagem através dos dons que Deus nos concedeu. E também, Hernani, para mim o futuro só faz sentido quando a gente entende que nele mora a vontade de Deus. Então hoje a minha maior preocupação é continuar fazendo a vontade de Deus onde Ele me colocar. Então Ele me colocou na vida pública, por esse período não estou, se voltarei, está na mão de Deus, porque minha vida está na mão dEle, Ele sabe o que é melhor para mim, né? O que é melhor para minha família. Então, quanto ao futuro, eu estou muito tranquilo, porque eu sei que Deus já está lá no futuro, né? Eu vou chegar lá, mas eu sei que Deus já está lá. Então, para onde Deus me encaminhar, eu dei o meu eis-me aqui para Ele, seja na empresa, seja na vida pública, seja na política ou em qualquer outra área. Tenho certeza que, assim como se diz a frase, né, o futuro a Deus pertence, então tenho certeza que no meu futuro Deus já está. Tenho procurado viver muito bem o meu presente, né, e tenho certeza que o meu futuro Deus vai estar nele, e onde Ele me colocar, se for na política, se for continuar fazendo o que eu faço hoje, tenho certeza que eu vou ser muito feliz. Eu sou muito feliz, Hernani, fazendo o que eu faço, estando onde eu estou hoje, eu sou muito feliz, porque eu estou na vontade de Deus.
Então, o futuro, eu quero continuar sendo feliz, né? Então, se for a vontade de Deus, para onde Ele me levar, lá eu estarei. Tem alguma pergunta que eu não fiz, se você gostaria de responder? Aproveita e já deixa uma mensagem. Quero deixar uma mensagem. Não tem nenhuma pergunta que eu acho que não foi feita, acho que a gente acabou abordando todos os assuntos. E eu tenho uma frase que eu aprendi e ouvia da minha mãe nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis ela falava essa frase. E a gente passou por muitos momentos difíceis. Ela dizia assim: devemos acreditar na vitória, mesmo nos instantes onde o nosso raciocínio lógico nos induz a crer na sua impossibilidade. Você que está nos assistindo aí, talvez hoje está passando um momento difícil, talvez está vivendo um problema que para você é maior do que você mesmo, não importa. A gente precisa continuar acreditando na vitória, mesmo se tudo está contrário, mesmo se todos estejam dizendo não. Continua crendo, continua apostando, continua acreditando na vitória, porque a vitória começa aqui. A vitória começa em nós, aqui, e na fé. Então, se você continuar crendo, se você continuar trabalhando para isso, pode ter certeza que você vai chegar lá e vai testemunhar também a vitória que você vai alcançar. Eu sou testemunha disso. Eu sou fruto também disso, né? E tenho certeza que você que está assistindo também pode um dia contar o seu testemunho. Eu tenho muitos outros testemunhos para contar daquilo que Deus fez, daquilo que aconteceu, mas porque eu aprendi que a gente precisa acreditar, crer. Mesmo se está sangrando, se está doendo, mesmo como eu já dei alguns exemplos aqui na nossa conversa, eu já tinha desistido, né? Mas eu aprendi que não se deve desistir, então creia. A vitória é nossa, desde que a gente continue acreditando. Eu não poderia deixar de compartilhar com você, internauta, um episódio. Ele falou bastante da mãe dele, que eu vivi na pele, né? Eu senti na pele a pujança, a visão, a iluminação que a mãe dele tinha. Ela tinha. Né? Nós, quando lançamos o livro dos 100 anos de Ourinhos, lá, quando Ourinhos fez 100 anos, há 7 anos atrás, eu saí vendendo uma revistinha. O Caio já conhece essa história. Mas eu saí vendendo uma revista. Ia ser uma revista com algumas empresas em cada página, vendendo, contando as histórias dela e tal. E fui lá na Uniclan, na época ainda Uniplan, vender para ela. Aí a Leia Lima, quando ela viu a ideia, ela falou assim para mim: o quê? Ourinhos está fazendo 100 anos, você vai fazer uma revistinha? De jeito nenhum. Isso aqui tem que ser um livro. Tem que ser lançado num evento. Você tem que colocar um tapete vermelho para todos os personagens do livro passar por ele e receber um troféu. E essa danada fez eu também emociono, porque eu voltei para trás para o escritório, reavaliei todos os orçamentos. Eu tinha orçamento de revista, né? Aí fui fazer o livro. Aí, na verdade, o livro acabou sendo 3 edições. Nós fizemos 3 eventos. Nós estendemos o tapete vermelho em 3 eventos para 300 pessoas e 300 famílias, por causa dela. Então, por isso que eu admiro muito a mãe. Eu não vou chorar aqui também, mas uma das minhas missões também é continuar honrando ela, sempre, e deixar a memória dela viva. Sempre a memória dela será viva. O prédio novo, que nós, se Deus quiser, vamos inaugurar, vai ter o nome dela, né? E sempre que posso, trago a memória dela, para que ela continue vivendo ainda, como vive em mim, em outras pessoas também. Muito bem. Caio, eu queria te agradecer novamente pela disponibilidade. Tem lá a tua empresa, teus negócios, e tirou um pouquinho de tempo para vir conversar com a gente. Tenho certeza que muitos de nós não sabíamos a história dele em detalhes, acabou vendo hoje, né? Agradeço a você, internauta, que não deu a sua atenção, deu a sua audiência, o seu carinho. Não esqueça de dar o seu like aí, de seguir as nossas páginas, né? Senão o patrão manda nós embora mesmo.
E relembrar que a Castor, que patrocina esse programa, o Prosa em Dia, com exclusividade, semanalmente aqui pelas redes sociais do Em Dia Negocião. Nós vamos finalizar aqui. Tem um novo slogan da nossa rede, sabia? Ah, é? Tem um novo slogan. Opa! Né? Rede de comunicação Em Dia Negocião, mais do que notícia, a sua melhor informação. Ó, gostei. Tá. Mais do que notícia. Mais do que notícia, a sua melhor informação. Melhor informação. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.